universo dos sonhos é muito fascinante e está presente na Torá, sobretudo em Kislev. Kislev é o mês que está ligado ao sono, porque o sono está ligado à fé. Afinal de contas, para a gente se entregar para o sono, para o descanso, a gente precisa de fé. E na Torá existem relatos de sonhos que estão concentrados nesse mês de Kislev, a começar pelo sonho da escada de Jacó, um relato fundamental no estudo da Kabbalah. Se Deus quiser, a gente vai poder estudar em breve, nos próximos dias, nas próximas semanas, um pouquinho desses sonhos. Mas hoje, dia 2 de Kislev, eu gostaria de falar de alguns conceitos fundamentais com relação a esse mundo dos sonhos. O primeiro é uma das frases mais famosas que a gente tem no judaísmo com relação aos sonhos, que os sonhos são 60 avos de uma profecia. Se você prestar atenção nesse termo 60 avos, ele é um termo bem ambíguo e curioso, porque a maioria das referências que a gente tem como 60 avos, elas querem dizer é da natureza de, porém não é exatamente. Já me explico. Se a pessoa está cozinhando alguma comida kasher e cai algo não kasher dentro dessa comida, se a proporção for de 60 avos, é como se não tivesse caído e a comida continua sendo kasher. Então, no caso dos sonhos, eles não são exatamente uma profecia, já que eles são 60 avos de uma profecia. Por outro lado, eles têm a natureza de uma profecia. Especialmente porque os sonhos, eles têm a ver com aquele lugar antes do espaço e do tempo, onde está a sabedoria e onde está a profecia antes do tempo. E lá está o sonho também. Não chega a ser uma profecia, mas pode ter algo de profético. E pode ter algo de profético também pelo fato de que a origem dos sonhos, geralmente, ela está ligada de alguma maneira a quem sonha. Pode ser muita coisa em relação a quem sonha, mas geralmente tem a ver com quem sonha. Mesmo que apareçam diferentes personagens, quer esses personagens existam ou não na vida real, quer esses personagens sejam pessoas conhecidas da família ou amigos daquele que sonha, geralmente no sonho esses personagens aparecem organizados de alguma forma que, dentro de uma lógica, se é que a gente pode chamar de lógica, dentro de uma lógica inconsciente, eles vão dizer algo de como a pessoa que sonha está percebendo aquela cena toda que aparece no sonho. Então, pode sim ter algo de profético, mas ninguém diz que essa profecia significa que a realidade vai seguir ao sonho da pessoa. Às vezes, o sonho se originou em alguma memória emocional, algum resquício do dia a dia que impressionou quem está sonhando, e quem está sonhando organiza seus personagens, e esses personagens são representações do mundo interno da pessoa. Se a pessoa sonha com o pai, com a mãe, com o amigo, com o irmão, não necessariamente isso está falando dos sentimentos da pessoa sobre cada um desses personagens, e é muito mais costumeiro que esteja falando sobre instâncias internas da pessoa. Uma questão que desde tempos antigos se fazia na Kabbalah é, e quando a gente tem sonhos que nos parecem ruins? E para Kabbalah, mesmo sonhos ruins podem acrescentar algo de produtivo e algo de positivo na nossa vida. Então, um costume antigo era, se uma pessoa tinha um sonho ruim, ela formava um tribunal de 3 pessoas e essas 3 pessoas declaravam: o sonho foi bom. E com isso o sonho se tornava bom. Pode parecer um ritual curioso, mas ele traz algo de muito interessante, que está ligado também a como a gente interpreta os sonhos. E os sonhos podem ser interpretados de maneira a somar algo positivo na nossa vida. Então, mesmo que a gente já não tenha tanto esse hábito de chamar um tribunal para dizer o sonho foi bom,
Mesmo que o sonho tenha sido amedrontador, ou mesmo que a gente tenha sonhado com algo que a gente achou que não foi positivo, é bom a gente saber que a gente sempre pode aprender alguma coisa positiva ou até olhar de uma maneira positiva para o sonho. E eu quis guardar mais uma coisa para falar para vocês, e só quis falar isso agora, depois de falar o quanto o nosso olhar influencia a nossa interpretação do sonho, e o quanto a nossa interpretação do sonho influencia como esse sonho vai impactar as nossas vidas. Pelo seguinte: uma coisa muito importante para Kabbalah é que os sonhos vão se realizar de acordo com a maneira como eles são interpretados. E por isso você precisa tomar bastante cuidado, não apenas como você vai interpretar o teu sonho. Não adianta sair atribuindo certezas absolutas, embora seja bom se escutar, ou até ter um diarinho para de tempos em tempos olhar, mas precisa ser bem criterioso no sentido de para quem você vai contar os seus sonhos. Por quê? Porque quando você conta o teu sonho para uma pessoa, você está fazendo quase um convite para que essa pessoa te devolva a interpretação dela. E a interpretação dela pode te impressionar no sentido que o sonho vai acabar se concretizando segundo a interpretação da pessoa. Então, muitas vezes quando eu estou em atendimento e alguém que eu estou atendendo vem me contar um sonho, eu tenho o costume de geralmente pedir para a pessoa interpretar o sonho antes. E às vezes eu até reluto em interpretar o sonho da pessoa, mesmo que de alguma maneira eu tenha sido tocado pelo sonho e tenha uma interpretação para falar. Eu analiso caso a caso se eu devo falar o sonho ou não. Porque segundo a Kabbalah, os sonhos, eles acabam se concretizando de acordo com a maneira como eles são interpretados. Porque essa maneira como eles são interpretados nos influenciam. Então estamos no mês de Kislev, o mês do sono e dos sonhos. Que você tenha um bom sono, que você possa continuar acompanhando a contagem dos tempos e que você tenha bons sonhos e faça deles um bom proveito. Chodesh Kislev Tov.